convidá-los a que abra em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 8. Romanos, capítulo 12, do 1 ao 8. Esse texto é muito conhecido, principalmente os 2 primeiros versículos, e eu quero fazer uma ligação desses 2 primeiros versículos com o texto também do verso 3 ao verso de número 8. O tema da nossa mensagem nessa noite é como viver para Deus. Romanos, capítulo de número 12, verso de 1 a 8. Assim nos diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo, e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém? Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Quanto, Senhor, a Tua palavra é rica para nós. É o alimento para a nossa alma. Pai, nós sabemos que a nossa vida deve ser pautada pelo ensino que o Senhor nos traz através das Santas Escrituras. E por isso nós entendemos que este momento de exposição da palavra do Senhor é um dos pontos altos do nosso culto. Porque agora nós ouvimos a Tua voz. Esse texto é um texto inspirado e com certeza o Senhor já falou ao nosso coração. Mas queremos, ó Deus, ainda mais ouvir os ensinamentos para que realmente o nosso coração, atingido pela Tua palavra, nos faça viver de acordo com a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Fica conosco, fala ao nosso coração nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, uma jovem chamada Frances Havergal, certa feita visitando um museu nas suas férias, e ali ela se deparou com um quadro pintado por um certo artista. E este quadro, quando ela viu, ela se emocionou bastante. Este quadro representava ali, o pintor trouxe a representação de Jesus diante de Pilatos, com uma coroa de espinhos, quadro bem pintado, muito bonito, e embaixo trazia uma frase: isto eu fiz por ti,
o que fazes por mim? Isto eu fiz por ti, o que fazes por mim? Esta jovem, ela chorou, ela escreveu aquela frase em um papel e voltou para a sua casa na Inglaterra. E chegando ali, ela começou a escrever, tendo esta frase como lema. E ela deixou em um certo canto. O pai dela, depois, mexendo, viu aquilo e se emocionou com aquilo. E aquilo foi cair também nas mãos de uma outra pessoa que se emocionou ao ver aquilo e transformou isto em um hino. É um hino que nós temos no nosso inário. Hino 270, desafio, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Queridos, Deus não precisa de nós. Você sabia disso? Deus não precisa de nós. Há uma frase que creio você já deve ter visto, que diz assim: você sem Deus é nada. Deus sem você continua sendo Deus. Você sem Deus é nada. Mas Deus sem você continua sendo Deus. E o fato, meus irmãos, é que Deus não precisa de nós, com certeza. E o que recebemos de Deus é misericórdia, como lido no Salmo 25. Tudo que nós recebemos de Deus é pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Estarmos aqui nesta noite cultuando a Deus, ouvindo a sua palavra, tendo este momento tão especial de congressamento, de estarmos juntos, entrando na presença do Senhor com o nosso culto, isso é graça de Deus. Isso é graça. E Deus tem demonstrado a sua graça e a sua misericórdia para conosco continuamente. E se Deus não precisa de nós, e se nós precisamos de Deus, o que você tem feito? Como você tem vivido? Por isso eu quero destacar nesta noite este texto e com essa proposta: como viver para Deus. Você sabe que a carta que Paulo escreve aos Romanos é uma das mais belas cartas que nós temos na Bíblia. Nós temos aqui um tratado teológico. A carta de Paulo aos Romanos, se você ler, se você estudar, se você meditar, se você compreender, você praticamente já vai compreender toda a Bíblia, através de um livro. Porque é um livro que traz tudo aquilo que Deus realizou por nós em Cristo Jesus. Esta carta, ela tem várias seções. Por exemplo, a primeira seção, ela começa no capítulo 1, verso 18, vai até o capítulo 3, verso de número 20. E nessa primeira seção desta carta, o que nós temos é a universalidade do pecado. É aquilo que o pecado fez com a humanidade. E se você ler essa primeira seção, e vamos pensar aqui, se Paulo estivesse escrito só esta primeira seção, nós ficaríamos desesperados. Desesperados. Por quê? Porque nós iríamos apenas ver a malignidade do pecado. Nós iríamos ver que estamos distante de Deus.
E a palavra de Deus diz: a ira de Deus, ela se revela do céu contra toda a impiedade humana. Deus olha dos céus para a terra e não vê nenhum justo. Nenhum sequer. Todos se extraviaram. Mas graças a Deus que Paulo continua escrevendo e demonstrando justamente aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. E aí lá no verso 21 do capítulo 3 ele muda. Aí nós temos a segunda sessão. E nessa sessão ele vai falar da bondade de Deus que nos trouxe justiça através do sacrifício de Jesus. Deus, sendo rico em misericórdia, Ele veio até nós para nos salvar. Aqueles que estavam perdidos, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas Deus prova o seu amor para conosco através de Jesus, em que Ele envia o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados. Meus irmãos, essa carta é linda. Se você vai lendo, principalmente tendo essas questões de separação em sessões, você vai ver cada sessão Paulo tratando de uma maneira maravilhosa isso. E os 11 capítulos que nós temos iniciais, são 16 capítulos, mas os 11 capítulos, eles são teológicos. São teológicos. Paulo vai dizer o que Deus fez por nós em Cristo. Quais as implicações disso para a nossa vida. O que isto significa para nós. Para o nosso viver, para o nosso andar. E é tão maravilhoso tudo aquilo que ele vai colocando, que ele vai dizer aqui que são misericórdias de Deus, que quando ele chega ao final, lá no capítulo de número 11, ele vai terminar esta sessão com uma chamada doxologia, ou seja, em um momento de louvor a Deus, aonde ele vai dizer: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém? Amém. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Ele chega em um momento que, depois de ter escrito tudo isso, ele se regozija em Deus. Mas ele continua o seu escrito. E agora nós adentramos o capítulo de número 12. E o capítulo de número 12 é como se agora ele focasse mais em nós. Se ele focou na questão teológica, naquilo que Cristo fez por nós, trazendo justificação, adoção, santificação, glorificação, e que tudo isso agora é nosso em Cristo, agora ele foca nos crentes. Essa é a chamada parte prática da carta. Então, nós temos essas duas separações. Capítulo 1 até o capítulo 11, teologia. Capítulo 12 em diante, nós temos a prática. Por que isto? Porque o apóstolo, ele entende uma coisa. Aquilo que Cristo fez por nós, aquilo que Deus em Cristo fez por nós, deve nos levar a uma vida de dedicação a Ele. Ele não precisa de nós. Sim, Ele não precisa. Mas aquilo que Ele fez deve mover a minha, a sua, a nossa vida em direção a Ele, para viver para Ele. E é
por isso então que o texto inicia com um apelo para que os crentes tenham uma vida de culto. Uma vida de culto. O nosso irmão orou aqui, no final do louvor, dizendo que a nossa vida seja expressada não somente aqui no nosso culto, mas na nossa vida. E é isso mesmo. A nossa vida é culto todo o tempo. Isso aqui é uma parte. Isso daqui é um momento solene, isso aqui é um momento que estamos em comunhão. Mas há um momento onde cada um vai para as suas casas, cada um vai para o seu trabalho, cada um vai para os seus afazeres, e isso também é culto a Deus. A nossa vida, usando uma frase latina, é corandel, é diante de Deus. Nós vivemos diante de Deus. Aonde quer que estejamos, aquilo que estivermos fazendo, nós vivemos diante de Deus. A nossa vida é culto. E Paulo faz um apelo aqui com base justamente nisso, nas misericórdias de Deus. Veja que ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Pelas misericórdias de Deus. Veja que Paulo não usa a palavra misericórdia no singular. Não. Por quê? Porque ele está enfatizando as muitas maneiras como Deus derrama misericórdia sobre o seu povo. Ele derrama misericórdia na justificação. Ele derrama misericórdia na adoção. Ele derrama misericórdia na santificação, Ele derrama misericórdia no seu perdão, Ele derrama misericórdia na glorificação, ou seja, continuamente Deus tem derramado misericórdia. E é por isso que ele diz aqui: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Em sua carta inteira ele mostra como Deus usou de misericórdia para conosco. E somente uma visão disso é que nos leva a viver para Deus. Eu tenho notado que essa pandemia, ela veio mostrar muitas coisas para nós. Muitas coisas. E uma delas é quão frágil nós somos. Quão frágil nós somos. Frágil no nosso corpo e no que diz respeito à nossa vida espiritual, o quanto somos frágeis. E somos frágeis porque nós temos dificuldade de ver aquilo que Deus em Cristo fez na nossa vida. E é por isso então que Paulo ele faz este apelo. Rogo, essa palavra, meus irmãos, é como se fosse uma palavra: pelo amor de Deus, olhe para isso, se atente a isso. Olha só o que Deus fez por você. Você estava perdido, você estava em trevas, você estava longe, mas Ele nos aproximou para que tivéssemos vida com Ele. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele vai dizer: vocês estavam mortos nos vossos delitos, nos vossos pecados, mas Ele vos deu vida. Ou seja, a ideia de Paulo é: olha, vocês olhando para tudo isso, vocês prestando atenção para tudo isto que Deus fez em Cristo Jesus por vocês, apresente a vida de vocês como culto a Deus. Porque Deus não precisa de você, mas você precisa dele. E você se fortalece reconhecendo aquilo que Ele fez por você. Eu quero então destacar, meus irmãos, pelo menos 3 pontos de como viver para Deus. O
primeiro ponto, como viver para Deus? Cultuando ao Senhor. Veja os 2 primeiros versículos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele era judeu e ele tinha todo o conhecimento da lei judaica, de todo aquilo que o judaísmo trazia, né, como doutrina, como ensinamento. E ele entende as linguagens e a simbologia do Antigo Testamento para mostrar o que significa cultuar ao Senhor. Então, quando ele vai aqui expor esta nova aliança, ele tem ainda como base aquilo lá do Antigo Testamento, só que agora de uma forma diferente. Por quê? Porque aquelas coisas, o autor de Hebreus vai dizer, eram figuras, eram sombras. Aquilo agora passou. Agora eu não preciso mais de um animal para trazer diante de um sacerdote. Eu não preciso imolar aquele animal, derramar a sangue, aspergir ali. Não, eu não preciso mais disso. Por quê? Porque agora o verdadeiro Cordeiro de Deus já foi imolado. É Cristo Jesus. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista teve esta verdade bem clara diante dele, quando ele olha para Jesus. Jesus vem até ele, ele olha e diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, meus irmãos, Paulo vai aqui destacar pelo menos 4 palavras que destacam esta questão agora de culto a Deus. De culto. Toda aquela simbologia, toda aquela linguagem do Antigo Testamento, agora ela se reveste de uma nova roupagem, assim podemos dizer. E ele usa 4 palavras, as 2 primeiras são corpo e mente. Veja que os 2 primeiros versículos, eles vão trazer essas 4 palavras, mas corpo está aqui, quando ele diz que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Lá no verso de número 2, ele vai dizer assim, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Meus irmãos, quando Paulo enfatiza estas 2 palavras, corpo e mente, ele está mostrando que a adoração agora que nós prestamos a Deus é uma adoração do homem como um todo. Como um todo. Ou seja, nós adoramos a Deus com o nosso corpo, de forma externa, mas nós adoramos também de forma interna, de coração, de mente. Quando o texto diz aqui para entregar o corpo como sacrifício vivo, ele ensina que cultuar a Deus é algo que também se externaliza. Não é algo simplesmente que eu fico pensando, puxa, que maravilha, olha só, eu posso cultuar a Deus agora, mas isso fica só na minha mente. Não. Isso vai me levar agora a um sacrifício através do meu corpo, das minhas ações. Queridos, o que Paulo está querendo dizer aqui é aquilo que Tiago escreveu na sua carta e que por algum tempo isso daí ficou meio confuso. Tiago vai dizer assim, você tem fé? Você tem fé? Mostra-me a tua fé. E ele então vai falar o seguinte, se você tem fé, mas se você não mostra essa fé pelas obras, isso aí não vale nada.
Isso aí não tem valor algum. E então ele diz, mas eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. Você já leu isso lá em Tiago? Tiago fala sobre isso, né? Mostra-me a tua fé pelas tuas obras, que eu vou mostrar para você, pelas minhas obras, a minha fé. É isso que Paulo está querendo dizer aqui com corpo e mente. A nossa vida é marcada no sentido de culto a Deus pelas nossas ações, por aquilo que nós realizamos através do nosso corpo. Meus irmãos, não se deve imaginar que o crente cultue apenas quando ele se reúne na igreja. Não. Aqui nós estamos cultuando a Deus, sim. Mas lá fora, aonde quer que estejamos, nós também estamos cultuando a Deus. O teu serviço, não sei, aonde você realiza ali a sua função, caminhoneiro, né? o Uber, aquele que trabalha no salão, aquele que é profissional liberal, aquele que é da área de TI, a dona de casa, tudo que vocês fazem é culto a Deus. Toda a nossa vida é culto a Deus, e por isso todo o nosso serviço prestado, pode ser para uma empresa, pode ser para uma pessoa, nós primeiramente estamos oferecendo aquilo a Deus. A palavra mente, ela traz aí justamente o outro lado do culto. Porque quando nós pensamos em ações, nós, por vezes, podemos ficar pensando, a religião é chata porque é cheio de regras, faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo. Mas não. É claro que existem regras a serem obedecidas, não é mesmo? Mas todas essas regras, ela têm propósito. Todas essas regras, elas não estão na Bíblia, elas não são ensinadas sem propósito algum. Não, todas elas têm o propósito. Mas, acima disso, Deus exige que a nossa adoração, ela comece internamente. Ou seja, meus irmãos, há muitos por aí se dizendo crentes com a Bíblia, indo muitas vezes para a igreja, se mostrando ali de forma externa um cristianismo, mas um cristianismo que não é interno, um cristianismo que não mexe com o seu coração, um cristianismo que não leva as emoções, não leva a motivação correta de servir a Deus. Isso é tão perigoso, muito perigoso. E nós não estamos isentos, por vezes, de conhecermos pessoas assim, e até mesmo dentro da nossa igreja termos pessoas assim. Por quê? Porque você olha externamente e fala, uau, que crente. Mas você não sabe o coração. Certa feita, um jovem chega até a Jesus e dizendo, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus olha para aquele jovem e diz, olha, o que diz os mandamentos? Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Isso eu tenho feito. Jesus então diz, então vai, vende tudo o que você tem e siga-me. E a Bíblia vai dizer que ele, por ter muitos bens, voltou atrás arrependido, triste, e não seguiu a Jesus. Se você olha nas entrelinhas, você vai pensar, puxa vida, um jovem desse entra na igreja, um jovem que não é adúltero, que respeita pai e mãe, que não dá falso testemunho, puxa, é um crente,
E o conselho vai receber tranquilamente, né? Não tem nada que lhe tire essa desabone, né? Não tem nada que lhe desabone, nós vamos recebê-lo. E isso, meus irmãos, é perigoso. Por quê? Porque nós só vemos o exterior. E é por isso então que Paulo, ele diz aqui que o culto a Deus é feito sim de forma externa, através do nosso corpo, mas também através da nossa mente. E quando Davi, aquele homem que conhecia a Deus, aquele homem que se mostrava um crente, mas que em um momento da sua vida ele pecou, e ele foi repreendido por Natã, e ele então se arrepende, e ele busca a Deus, e ele lá no Salmo 51, verso de número 17, ele diz: sacrifício agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Isto é culto. É quando o seu coração, é quando a sua mente também é atingida poderosamente pela palavra de Deus. E você não demonstra apenas nas suas ações externas, mas lá no coração, o seu desejo é servir ao Senhor, é cultuar a Deus. Aonde quer que você esteja, com quem quer que você esteja, você vai cultuar a Deus. Eu participava com a semana retrasada em um congresso lá no Mackenzie, congresso de educação, e há uma preocupação muito grande com a questão da educação cristã. O mundo, meus irmãos, está cada dia pior, você sabe bem disso. E essa pandemia, ela trouxe muitas coisas terríveis aí. Os pais não estão sabendo cuidar dos seus filhos. E muitos estão levando isso para a responsabilidade disso para a escola e para a igreja. E como que a igreja está lidando com isso? Muitas vezes a igreja também não sabe lidar com isso. E uma das coisas que nós ouvimos lá, e que muito nos entristece, é que muitos jovens vão para a universidade, e nós sabemos que o Mackenzie é uma universidade mantida assim pela igreja presbiteriana, mas a igreja presbiteriana é confessional, porém lá você vai encontrar pessoas de toda estirpe, não é mesmo? E muitos crentes, eles vão para a universidade com muita alegria. Puxa vida, agora estou estudando, por exemplo, no Mackenzie. No Mackenzie. Só que vai passando, passa um semestre, passa outro, daqui a pouco aquele jovem que era da igreja, que cantava, que participava, que era atuante, que era filho do pastor, que era filho do presbítero, que era não sei o quê, está lá nos barzinhos, bebendo, muitos se drogando, perderam o sentido da fé. E isso tem acontecido, nós sabemos. E é lamentável isso, meus irmãos, porque o que nós queremos é que as pessoas realmente elas tenham a compreensão daquilo que Deus fez na sua vida, e agora ela cresça a cada dia na sua forma de cultuar a Deus, de forma externa, mas também de forma interna. Louvando a Deus, sabendo aonde entra, sabendo o que faz, sabendo das influências malignas que por vezes estão ali lhe rondando.
entendendo os ensinos da palavra de Deus que diz: cuidado, o diabo está ao vosso derredor. Meus irmãos, como viver para Deus? Primeiramente, cultuando a Deus. E veja só, as outras duas palavras que Paulo nos traz aqui, elas são transformação e renovação. Veja que nesses dois, no verso de número 2, ele vai dizer assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que Paulo está querendo dizer com isso, meus irmãos, é que nós vivemos num mundo que tem nos tentado em todo o tempo. Um mundo que traz conceitos, traz princípios que são totalmente contrários a Deus. E o que nós precisamos? Renovar a nossa mente. A nossa mente precisa ser renovada continuamente, para que nós não venhamos a nos conformar com este mundo. E isso é algo também terrível. Quantas pessoas estão se conformando com este mundo? Quantas pessoas estão se deixando influenciar por este mundo? Quantos cristãos estão se deixando levar por este mundo? Então, Paulo está dizendo aqui, cuidado, ele está trazendo aqui um alerta para nós sobre o perigo de nos conformarmos com o mundo, com esse sistema que é contrário a Deus. Por isso ele diz aqui: renovem a mente de vocês, para que vocês não se conformem com o mundo. Meus irmãos, muitos crentes afirmam desejar, querer viver para Deus, querer viver de acordo com a vontade de Deus para a sua vida, mas o fato é que poucos estão interessados. Poucos estão realmente interessados em ter uma vida sacrificial e procurar uma constante mudança de mente. E sabe por quê? Porque isso é difícil, porque isso é confronto. E as pessoas não estão querendo confrontos. Os jovens lá, eles não estão querendo confrontar o professor, eles não estão querendo confrontar o amigo, eles não estão querendo ser zombados, eles não estão querendo ser cancelados por aqueles que não têm a sua fé, e por isso, por vezes, se juntam. Não querem ter esse sacrifício. Notem que Paulo usa isso. Ele vai dizer que o nosso culto racional, ele é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, mas que vem justamente por essa entrega, por este viver, não nos conformando com o mundo, mas transformando a nossa mente. Meus irmãos, o segundo ponto, como viver para Deus? E esse ponto aqui eu acho que ele é interessante, porque ele vai nos trazer, e vai até estar ligado com o terceiro ponto também, mas eu quero destacar aqui que viver para agradar a Deus é viver na igreja. Alguém pode até achar estranho, mas viver para Deus é viver na igreja. Falando sobre cultuar a Deus com mente e corpo, Paulo mostra que isso se aplica à vida diária da igreja. Notem que ele vai dizer assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, verso 3, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Paulo, ele traz aqui algo que ele vai também defender quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, que é a questão do corpo.
E nós sabemos que quando ele fala do corpo, ele está falando da igreja. Então, o destaque que ele nos traz aqui é que nós vivemos uma vida que agrada a Deus quando nós vivemos para a igreja. Para a igreja. É claro que quando nós falamos viver para a igreja, nós não estamos simplesmente dizendo, olha, toda a sua vida agora vai ser em prol da igreja. Não, mas tudo aquilo que Deus fez por você, todos os seus dons, tudo aquilo que Ele colocou para você, para o seu crescimento, tem como objetivo o outro, o corpo. O dom que Deus deu para você, ele não é algo que você vai viver somente para o seu agrado dentro daquilo. Não, é para o benefício do outro. É por isso que ele está falando de corpo. Nós somos muitos membros. Um corpo, ele tem muitos membros. E todos os membros, eles estão a serviço do outro. Eu gosto muito de exemplificar isso, dizendo, você já prestou atenção se você está passando no local, vamos pensar aí, você está de chinelo e você tropeça numa pedra, qual é a primeira coisa que você faz? Você leva a mão, não é? Você leva a mão e segura ali. O pé precisa da mão. A mão precisa do pé. Todo o nosso corpo está interligado. Se você perde um dedo, o dedo mindinho, cuidado fazer isso hoje, hein? Mas se você perder o dedo mindinho, isso faz uma grande diferença. Isso faz uma grande diferença, né? É tanto que tem gente que perdeu aí, está aposentado, não é? Eu tinha um amigo meu, ele entrou para a polícia, e aí ele teve um problema na mão, e principalmente nesse dedo aqui, ele foi aposentado. Porque é justamente o dedo que ele precisa para, se necessário for, atirar. Aposentaram ele, jovem. Porque, meus irmãos, todo o nosso corpo está interligado e nós precisamos disso. Então, Paulo, ele mostra que, independente do dom concedido, ele não deve ser usado para vanglória, ele não deve ser usado para orgulho, mas ele deve servir ao corpo de Cristo. Qual é o seu dom? Deus me deu o dom de cantar. Você vai usar este dom para o corpo, para a igreja. Deus me deu o dom de tocar. Você vai usar esse dom para o corpo. O meu dom é de pregar. Você vai usar este dom para o corpo. Seja qual for o dom que Deus distribui à sua igreja, qual seja o dom que Ele deu a você, você deve usá-lo para a igreja. É por isso que ele diz aqui, porque assim, verso de número 4, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membro uns dos outros. Meus irmãos, pensar de si mesmo além do que convém é ter uma imagem mentirosa de si mesmo. Há muitas pessoas que se acham hoje orgulhosas com aquilo que tem. Eu toco melhor que fulano, eu canto melhor que o outro. Isso aqui essa igreja já não me serve. Eu vou servir a Deus num outro ministério, porque lá eu vou ter oportunidades, porque lá... Não. Deus coloca as pessoas na igreja e cada um com o seu dom, para que cada um exerça o seu dom ali.
Deus colocou você nesta igreja, é aqui que você vai usar o seu dom. É claro que muitas vezes acontece algumas mudanças, mas acontecem mudanças por outros motivos, e não porque, não, eu vou usar o meu dom em outro lugar. Não. Isto não é motivo de se mudar de igreja. Porque Deus coloca na igreja as pessoas que Ele quer dar dons a cada um para serem usadas para a edificação do corpo. Meus irmãos, como é maravilhoso quando você tem todos os membros em conjunto, cada um realizando o seu dom. Aquele que toca, aquele que canta, aquele que prega, aquele que limpa, aquele que zela, aquele que administra, aquele que preside, todos esses, cada um fazendo com muita humildade, com amor, com dedicação. Meus irmãos, a igreja avança, o reino de Deus, ele cresce. Mas muitas vezes nós temos dificuldades com isso, por quê? Porque nós queremos viver para o nosso inteiro agrado. Eu não exerço o meu dom porque, eu não gosto de fulano. Eu não vou exercer o meu dom porque eu não gosto do pastor. Eu não exerço o meu dom porque eu não gosto do conjunto de louvor. E assim você acaba olhando para si mesmo, quando na verdade nós precisamos ter aquilo que João Batista nos ensinou. Convém que ele cresça e que diminua eu. Convém que ele cresça e que diminua eu. Meus irmãos, é por isso que quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele vai trazer ali, nesse mesmo pensamento de como viver para Deus, ele vai nos mostrar que assim como Cristo se humilhou, nós devemos também nos humilhar. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas se humilhou até a morte e morte de cruz. Eu quero terminar, meus irmãos, com o terceiro ponto, e quero ser rápido aqui, como viver para Deus. Justamente eu até falei que este terceiro ponto está ligado com o segundo, ou o segundo com este, como viver para Deus, usando os dons. Como eu vivo para Deus, usando os dons. Veja que em cada um dos dons mencionados, o texto mostra que a tarefa dada por Deus deve ser realizada com esmero, com dedicação. Por quê? Porque nós estamos num corpo. E meus irmãos, tenham certeza de uma coisa: eu tenho o dom que Deus me deu, mas eu preciso de você. Eu preciso de você. E você precisa de mim. E nós precisamos um do outro. Nos dons que o Senhor nos deu. O texto apresenta aqui pelo menos 7 funções dentro do corpo, mas isso não é a totalidade. Você vai ver Paulo falando em um outro momento e destacando outros dons, ou seja, existem vários dons, mas aqui ele destaca pelo menos 7 funções dentro do corpo: profetizar, prestar serviço, ensinar, exortar, contribuir para a necessidade das pessoas, exercer liderança, mostrar misericórdia. Em todos esses dons são encontradas exortações a como exercer de forma correta. O motivo para isso, meus irmãos, é que cada uma delas tem o objetivo de fortalecer a igreja, fortalecer o outro. Se eu deixar de exercer o meu dom, eu não estou prejudicando a mim só, eu estou prejudicando o meu irmão, eu estou prejudicando o próximo. Notem que Paulo,
ele não estabelece aqui uma ordem de importância. Lá em 1 Coríntios, lá no capítulo, acho que capítulo 12, ele estabelece ali, e parece que ele leva por importância, né? Mas aqui não, ele quer mostrar o valor de todas essas funções para o desempenho da igreja. Ele fala de profecia, ele fala de ministério, ele fala de ensino, ele fala de exortação, ele fala de contribuição, ele fala de presidir, ele fala de misericórdia. Quem sabe você está aqui e qual será o meu dom? Aqui nós temos pelo menos 7. Pelo menos 7. Quem sabe o seu dom seja o dom de profetizar, né? Dom de profetizar. Existe aí, infelizmente, alguns irmãos que acham que profetizar é você subir ao monte e lá, daqui a pouco você é tomado e começa a profetizar o futuro das pessoas. Olha, vai acontecer isso, olha, vai acontecer aquilo outro, olha isso. E meus irmãos, não é isso. Profetizar não é isto. Na sua grande maioria, a função do profeta era falar da parte de Deus. Hoje eu pregando aqui, eu estou falando da parte de Deus, sendo fiel à palavra de Deus, eu estou falando da parte de Deus, eu estou profetizando. E você também pode ser um profeta de Deus. Quando você usa a palavra de Deus para fortalecer um irmão, para dialogar com um irmão dentro da palavra de Deus, você está profetizando. E se realmente isso é um dom que você tem, faça-o da melhor maneira possível. Mas pode ser ministério, e ministério aqui, a palavra que é usada, ela é interessante, que é a mesma palavra que vai trazer a ideia de diaconato. E quando nós olhamos para isso, uma coisa nós vamos entender, que de certa maneira, todos nós somos diáconos. Todos nós. Nós temos aqueles que foram eleitos, que exercem a função de diácono da igreja, mas o ministério, ele também é um dom que pode ser exercido por todos nós. Todos nós somos diáconos. Ensino. O ensino está ligado aqui à urgência de você trazer uma palavra de consolo, de exortação, segundo a instrução da Bíblia. Exortação, contribuição. Olha só, dom da contribuição, você já viu isso? Está aqui, Paulo está falando, dom da contribuição. E eu conheço, meus irmãos, muitas pessoas assim. Pessoas que trazem a sua oferta para a igreja, pessoas que trazem também o seu dízimo, que são fiéis a isso, mas pessoas que vão além disso. Pessoas que têm o dom de contribuir. Deus lhe deu esta graça, né? Eu vou dizer uma coisa, todos nós temos a obrigação de contribuir no reino de Deus. Todos nós. Temos a obrigação de contribuir no reino de Deus. No entanto, alguns recebem de Deus uma capacitação de contribuir graciosamente para aqueles que estão necessitados. E a Bíblia vai também orientar nesse sentido, dizendo: Deus ama quem dá com alegria. Presidir, exercer misericórdia, são dons, meus irmãos, que devem ser exercidos. Eu não sei qual é o seu dom. Quem sabe você esteja até mesmo procurando, qual é o meu dom? Qual é o meu dom? Mas tenha certeza de uma coisa, Deus te deu um dom. E você precisa exercê-lo. Isso é viver para agradar a Deus. E eu quero terminar concluindo, dizendo que após mostrar as misericórdias de Deus sobre a igreja, Paulo então agora ele roga aos crentes que respondam com gratidão por meio de uma vida de culto a Deus. Eu quero ser repetitivo. Deus não precisa de você. Deus não precisa de você. Mas Deus quer que você demonstre, através
das suas ações, através do culto de coração da sua mente, que você entendeu tudo aquilo que Ele fez por você, e mostre isso através de uma vida que agrade a Ele. Meus irmãos, o culto a Deus ele deve ser oferecido diariamente, com aquilo que fazemos e com aquilo que pensamos. Quando a igreja se reúne, nós podemos entender o que é fazer parte do corpo. Está aqui o seu irmão. Tantos outros hoje não estão, alguns estão viajando, outros estão de férias. Nós temos aqui uma igreja. E aqui está o corpo. O corpo. Você precisa do seu irmão. O seu irmão precisa de você. Nós precisamos um dos outros para vivermos neste mundo como filhos de Deus, para prosseguirmos. Eu tenho recebido muitas pessoas, até mesmo de outras igrejas, que me têm procurado para aconselhamento. E eu fico muitas vezes pensando, será que na igreja dele não tinha ninguém para aconselhar? E o que eu não quero é que na minha igreja alguém saia procurando conselho em outros, porque o pastor não aconselha. Não. Eu sempre estou à disposição. E vocês bem sabem disso. Estão com problema? Procure o pastor. O pastor vai orar com você, o pastor vai aconselhar você, o pastor vai andar com você. E muitas vezes, há um irmão na igreja que também pode te auxiliar nisso. E isso, meus irmãos, é culto a Deus, isso é agradável a Deus. E a minha pergunta é, como tem sido o seu culto a Deus? Como tem sido o seu culto a Deus? Pense nisso. Pense nisso. Eu disse no início que aquela jovem, Frances Havergal, ela realmente se sentiu emocionada quando ela viu aquele quadro e quando ela leu aquela frase. Isto eu fiz por ti, que fazes tu por mim? E eu quero então convidar os irmãos para que nós venhamos a cantar o hino 270, o hino Desafio, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Vamos nos colocar em pé e vamos cantar, refletindo neste hino. Vamos ter? Não, vá à capela então. Jusileia, por favor. Cruz por ti foi para te livrar, meu sangue ali verti e posso te salvar.